Há histórias que transcendem o tempo, ensinando verdades imutáveis sobre o caráter de Deus e o destino da humanidade. A narrativa do dilúvio é uma dessas histórias. Um evento marcado pela justiça divina diante da corrupção da humanidade, mas também pela misericórdia que preservou a vida e reafirmou a aliança de Deus com o homem. Hoje, vamos reviver os dias de Noé, compreender o que levou ao dilúvio e como essa história ecoa ainda hoje. Nos dias que antecederam o dilúvio, a terra estava corrompida. Gênesis descreve uma humanidade entregue à violência, ao egoísmo e ao desprezo pelo Criador. O coração de Deus se entristeceu ao ver a perversidade crescente e, em sua justiça, decidiu dar fim àquela geração. A maldade havia se espalhado como uma praga, e a violência era a marca registrada daquele tempo. Os pensamentos humanos estavam continuamente inclinados para o mal, e a bondade parecia ter sido esquecida. Entretanto, havia um homem diferente. Noé era justo, íntegro e andava com Deus. Foi a ele que o Senhor revelou seu plano, um juízo que viria sobre toda a terra através das águas. Deus ordenou a construção de uma arca, uma embarcação colossal feita de madeira de cipreste, com dimensões precisas e 3 andares. A arca deveria ter 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, com um teto a uma medida de um côvado do topo. Cada detalhe demonstrava o cuidado divino na preservação da vida. Imagine a cena: Noé e sua família, dia após dia, erguendo aquela estrutura imensa sob o olhar incrédulo da sociedade. Foram anos de trabalho árduo e, certamente, de zombarias. O povo ria, duvidava e desprezava a mensagem de arrependimento que Noé anunciava. A construção da arca foi, em si, um testemunho da fé inabalável daquele homem que acreditava nas palavras do Senhor, mesmo sem sinais visíveis de chuva. O céu permanecia azul, o sol brilhava intensamente, mas a advertência divina era clara: o dilúvio viria. A arca foi concluída. Então, Deus ordenou que Noé recolhesse casais de cada espécie animal e se preparasse para o evento vindouro. Animais de todas as espécies foram guiados até a arca, 2 a 2, conforme o Senhor havia determinado. Quando todos estavam a bordo, o Senhor fechou a porta da arca, selando o destino da humanidade. Esse ato simbolizou a soberania divina e a exclusividade da salvação que estava ali, naquele refúgio de madeira. As chuvas começaram. Durante 40 dias e 40 noites, as águas subiram, cobrindo montanhas e varrendo tudo que existia. Era o juízo divino em ação. O mundo antigo foi destruído, mas a vida foi preservada dentro da arca. O rugir das águas, os ventos impetuosos e o clamor daqueles que ficaram para trás criaram um cenário de terror e desespero. O que antes era incredulidade transformou-se em pânico, mas era tarde demais. As águas cobriram até os montes mais altos, subindo cerca de 7 metros acima deles. Tudo que respirava fora da arca pereceu: homens, animais e toda forma de vida terrestre. O dilúvio não foi um evento natural qualquer, mas uma intervenção direta de Deus na história humana, demonstrando que o pecado tem consequências inevitáveis. O silêncio que se seguiu ao caos foi sepulcral. A humanidade, que havia escolhido ignorar as advertências divinas, agora enfrentava o resultado de sua rebeldia. Após 150 dias, as águas começaram a baixar. Deus fez soprar um vento sobre a terra, e as águas começaram a diminuir. A arca repousou sobre o monte Ararat, e Noé, pacientemente, aguardou mais sinais de que a terra estava seca. Ele enviou um corvo, que voou de um lado para o outro, e depois uma pomba, que voltou sem encontrar onde pousar. 7 dias depois, Noé soltou novamente a pomba, que retornou com um ramo de oliveira. Era a mensagem de que a vida renascia. Ao sair da arca, Noé construiu um altar e ofereceu sacrifícios ao Senhor. O aroma foi agradável a Deus, que estabeleceu uma aliança com a humanidade, prometendo nunca mais destruir a terra com águas. O arco-íris foi o sinal dessa aliança eterna. Esse pacto não apenas garantiu a continuidade da vida na terra, mas revelou o coração misericordioso do Criador. O dilúvio nos ensina que Deus é justo, mas também misericordioso. Ele julga o pecado, mas oferece um caminho de salvação àqueles que o buscam com fé. A história de Noé é um lembrete de que a obediência à voz divina, mesmo em meio ao caos e ao escárnio, conduz à vida. A arca é, simbolicamente, uma representação de Cristo. Assim como a arca foi o refúgio para a família de Noé, Jesus é o refúgio para aqueles que buscam salvação. Assim como havia apenas uma porta na arca, há apenas um caminho para a reconciliação com Deus, Cristo. O mundo atual não é muito diferente daquele tempo.
A corrupção moral, a violência e o afastamento de Deus continuam a crescer. O dilúvio é, portanto, uma advertência e um convite. Um alerta sobre as consequências de viver à margem dos princípios divinos e um chamado à graça oferecida por meio de Jesus. E você, já refletiu sobre as lições dessa história? O que acha da analogia entre a arca e Cristo? Deixe seu comentário, curta o vídeo e inscreva-se no canal. O próximo episódio trará mais uma narrativa poderosa das Escrituras. Até lá!